Estou começando. Meus queridos irmãos e meus amigos ouvintes que estão assistindo a esta mensagem, estamos iniciando, juntamente com a Igreja Batista da Paz, o nosso culto de adoração e de louvor. A nossa saudação a todos com um abraço carinhoso em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos passar a oportunidade neste momento ao irmão Júlio, que vai louvar ao Senhor com a música inspirativa. Isso Muito bem, depois desta música inspirativa, nós vamos ler um texto bíblico que é o Salmo 46, que eu li a semana passada para os irmãos, mas só fiz a leitura. Hoje eu quero refletir sobre este salmo, porque ele tem mensagens importantes para o momento em que nós estamos vivendo. E na verdade, o Salmo 46, ele fala sobre a fé perfeita em Deus. Como é importante você saber que não basta ter fé, é preciso ser uma fé verdadeira e encaminhada ao Deus verdadeiro. E o salmista diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa é a primeira parte do texto. E nós vamos destacar o versículo 8, quando ele diz assim: Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. É uma chamada a perceber a maravilha e as providências de Deus na nossa vida. E no final diz assim, no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção de Deus para este momento espiritual que nós estamos vivenciando. Feche os seus olhos agora, levante o seu pensamento ao trono da graça de Deus e ore comigo. Ó Deus e Pai, louvado seja o teu nome pelas maravilhas que tu tens operado em nossa vida. E neste momento, nos socorremos em ti, buscamos refúgio em ti, nos fortalecemos na tua maravilhosa graça. Somos-te gratos, ó Deus, porque tu és um Deus presente na tribulação, na angústia, como também nos momentos venturosos. Agradecemos-te por este momento de culto, por cada pessoa que está assistindo, para que todos possam sentir neste momento a alegria de ter uma fé perfeita no Deus verdadeiro. Esta é a oração que nós fazemos neste momento, no nome precioso de Jesus. Amém. Eu quero introduzir esta reflexão de hoje num fato interessante, aliás, num poema interessante de um poeta inglês chamado John Donne. Ele escreveu um poema que ficou muito famoso, servindo até de inspiração para outros escritores que escreveram livros em cima deste tema. E o tema é: por que os sinos dobram? Por quem os sinos dobram? E ele se inspirou para escrever este poema numa realidade vivenciada por uma região na Europa em que havia uma epidemia e pessoas morriam diariamente. E então ficou acertado nesta comunidade tão fria, naqueles vilarejos tão frios, que cada vez que morria uma pessoa, o sino tocavam, os sinos dobravam, os sinos da igreja. Então alguém que estava passando por aquela cidade viu aquele sino tocar, perguntou a alguém da cidade, dizendo: por quem os sinos estão tocando? E aí ele responde: os sinos tocam
por mim e por ti. E por que ele diz isso? Porque ele estava numa palavra bem mais forte, inspirado, e ele diz assim: nenhuma pessoa é uma ilha isolada. Cada uma pessoa é uma partícula do continente, uma parte da terra. Se um torrão é arrastado para o mar, a Europa é diminuída, como se fosse a casa dos teus amigos ou mesmo a tua própria casa. A morte de qualquer ser humano diminui a mim, porque sou parte do gênero humano. Por isso, não me pergunte por quem os sinos dobram. Eles dobram por mim e por ti. Foi exatamente esta expressão no momento de dor, no momento de sofrimento de toda uma comunidade que estava sendo devastada por uma epidemia. Aí eu fico pensando assim, diante da situação que nós estamos vivenciando, todas essas notícias que às vezes nos deixam até, de um certo modo, tristonhos, é fato de que cada vez que você sabe de alguém que está acometido deste vírus, você se entristece. E quando morre alguém, a tristeza é maior, porque a morte daquela pessoa ou a enfermidade daquela pessoa atinge a todos nós. E eu fiquei pensando, qual é o conforto que a gente tem nessa situação toda? Aí a gente vai para o Salmo, e o Salmo mostra que a fé perfeita em Deus é aquela que confia somente em Deus. É uma afirmação, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Não tem outra saída, não tem outro caminho. Você pode buscar conforto em leituras, em amizade, tudo isso pode ajudar você no seu dia a dia, mas nada substitui a sua fé, a sua confiança de que Deus é o Senhor da sua vida. Isso se baseia em fatos corriqueiros. Você que já foi criança, se você tinha um irmão mais velho, você quando tinha alguém maior querendo lhe agredir, você sabia que tinha um irmão que poderia lhe socorrer. Então essas situações a gente tem. Então no momento atual, o que nós sabemos é que diante das situações que nos afligem, que nos ameaçam, ameaça a nossa integridade física, ameaça o nosso psique, ameaça até o lado espiritual, nós temos que nos apegar com Deus, confiando somente nele, somente nele. O temor natural virá, não tem como você não temer, você teme, mas aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, quer dizer, não, fique quieto, mas não tem como evitar que o ser humano tenha medo em determinadas situações. Você tem medo quando você atravessa uma rua, você não quer ser atropelado, você sabe que uma coisa lhe faz mal, você não come, você se protege. Então esse temor é natural. Agora, o temor espiritual, o temor de se desmoronar, deixar-se vencer pelo medo, isso não é o que a Bíblia recomenda. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza. Ele nos fortalece para superarmos os momentos difíceis. A segunda coisa importante é enxergar o que Deus tem feito. É uma convocação do salmista que diz assim, no versículo 8, vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Somos tendentes a dizer a Deus o que nos falta, sempre pedindo, orando e até às vezes murmurando ou reclamando. O salmista nos convoca a uma atitude de reconhecimento das obras que Deus já fez na minha vida, na vida da sua família, na vida da nossa igreja, na vida do povo de Deus. O salmista nos convoca a esta atitude de coração agradecido pelas maravilhas que Deus já tem feito. Os acontecimentos ao nosso redor, por mais tristes que sejam, não anulam o nosso espírito de gratidão. A verdade é, Deus quem nos tem sustentado até aqui. Nós já passamos por muitas coisas. E o salmista sabia disso. O salmista sabia disso. Já passamos por muitas coisas. E chegamos até aqui porque a mão de Deus esteve
nos mantendo em pé, nos segurando e nos abençoando. Na verdade, é que Deus tem sustentado, e é hora de nós perguntarmos ao Senhor: o que é que eu devo fazer para demonstrar a minha gratidão ao meu Deus? O terceiro aspecto importante desse salmo, eu destaco os versos 10 e 11. Descansa nos braços do seu Deus. Descansar não significa uma atitude de leviandade, de desprezo, de abandono da própria vida, do valor da própria vida. Descansar no Senhor significa aquietar-se, sentindo-se seguro nos braços eternos do nosso Pai Celestial, sempre forte para nos segurar nos momentos mais terríveis de aflição. O coração se aquieta ao reconhecer que o Senhor é Deus. Por isso ele diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele está presente hoje na nossa vida, como esteve nos dias de Jacó. Que Jacó duvidou quando ele estava fugindo do seu irmão e foi para um lugar distante. Ele, cansado, dormiu, usando uma pedra como travesseiro, e ali ele teve uma visão. E quando ele acordou daquela visão, assustado, ele viu que ali Deus tinha atuado naquele momento. Então ele diz: Deus estava aqui, Deus está aqui e eu não sabia. Eu sei que Deus está aqui, você sabe que Deus está aqui. Você sabe o quanto Deus tem sido presente na nossa vida, na tribulação, na angústia, nos momentos bons, nos momentos felizes, nos momentos de saúde, nos momentos de enfermidade. Deus nunca nos abandonou. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, mas não é o refúgio das pessoas lá fora, é o seu refúgio pessoal. Não é só de Jacó, é meu Deus e seu Deus. Você tem que ter a sua própria experiência de um Deus que é seu, que você verdadeiramente acredita, você louva e você agradece. Eu sei, conforme nos assegurou Jesus, que jamais nós seremos abandonados. Ele diz que Deus de Jacó é o nosso refúgio porque Ele está conosco. Ele está conosco, Ele jamais vai nos abandonar. E a certeza que nós temos nesses momentos que nós estamos passando. Está difícil para mim, está difícil para você, está difícil para a família, está difícil para a comunidade de um modo geral, mas nós temos a consciência de que o nosso Deus, que é o nosso refúgio, é o mesmo Deus que nós cremos, nos confortamos nele, temos a consciência da sua presença e a certeza absoluta de que Ele está conosco para nos dar a vitória. Tudo que vem de bom e de ruim nesta vida tem o seu momento que passa. José Saramago diz que existem momentos ruins na vida e momentos bons. Os momentos bons, eles passam. Mas ele diz, a boa notícia é que os momentos difíceis também não se perpetuam. Então é hora de você parar e pensar. Estou passando por este momento, se precisar de mais alguns dias, mais algumas semanas, eu quero estar firme nas promessas do Senhor, confiando plenamente na graça maravilhosa de Jesus. Então, neste espírito, faça o que é bom, procure ler, procure conversar, procure dialogar, procure trocar ideias, sempre numa atmosfera de respeito e sempre procurando alimentar e ajudar o seu irmão. Eu ajudo você, você me ajuda. Você ajuda o outro lhe ajuda. E é assim que nós vamos vencer este momento. Deus abençoe a você e continue firme na fé neste Deus, que é o Deus da nossa vida. Ó Deus e Pai, Tu és o nosso Deus, todo-poderoso, o Deus que tem agido na nossa vida, e o Deus que jamais nos abandonou e jamais vai nos abandonar. Nós confiamos em Ti, a nossa fé está firmada apenas em Ti. E nisso nos alegramos, exaltamos, exultamos a nossa vida no Teu altar. Pedimos a Tua graça sobre aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por dificuldades financeiras, aqueles que estão sofrendo
nos hospitais ou em casa, aqueles que estão passando por dificuldades no seu relacionamento em casa por causa desses momentos difíceis. Derrama a tua bênção, Senhor, em cada lar, para que cada um se conscientize que mais importante do que tudo é alcançar a vitória e passar por esta experiência, e os brados da vitória virão por causa da fé perfeita no Deus nosso Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as bênçãos e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe a irmã, e Deus lhes dê cada vez mais a consciência de que nós cremos do Deus único e verdadeiro que criou os céus e a terra. Deus seja louvado, Deus seja glorificado na sua vida. Amém. Fique com Deus. Morreu aí?